Moçada, então agora a gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos, certo? Eu gosto muito de falar então da etimologia da palavra, porque aí a gente começa a entender, porque muita gente fala assim, ai, eu não gosto de biologia, porque biologia tem muita palavra difícil, tem muita palavra que eu não lembro. Então agora a gente vai começar a entender. Bio é ser vivo, geo é terra, químicos são os elementos químicos que estão na tabela periódica. O sódio, potássio, magnésio, cloro, carbono, hidrogênio, oxigênio. Lembrando da sigla CHOMPS. O que são os CHOMPS? São os elementos químicos encontrados em maior quantidade nos seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Bem, então os ciclos biogeoquímicos, como está aqui no slide, né, são o quê? Os elementos químicos passando dos seres vivos, então, para a Terra, através dos decompositores. Então, moçada, os ciclos biogeoquímicos só são possíveis devido, então, à ação dos decompositores. Outro slide interessante aqui, né, bio, né, mostrando então que são os seres vivos, então, interagindo, né, com o planeta Terra, com o meio ambiente, então, para fazer a ciclagem desses elementos químicos que vão obedecer, então, à famosa lei de Lavoisier, aquela que diz o quê? Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Certo? Então, quer dizer, então, que os elementos químicos, né, aqueles que estão na tabela periódica, então, eles vão ciclando entre os seres vivos através do tempo, ok? Lei de Lavoisier. Então, agora, nessa aula, a gente vai falar, então, do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do oxigênio, do ciclo do nitrogênio, do fósforo, do cálcio e do enxofre, ok? Bem, o ciclo da água. Mas para eu falar da água, a gente tem que ir lá para a matéria, para as aulas de bioquímica. A gente sabe que a água é um elemento químico, né, encontrado em maior quantidade nos seres vivos. A água é uma molécula química, na verdade é uma molécula formada por 2 átomos, né, de hidrogênio e um de oxigênio. Eu tenho que lembrar dos níveis de organização. Então, quer dizer que a molécula de água é formada, então, por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A água é uma molécula polar, a água tem alto calor específico e a água apresenta o quê? Uma elevada tensão superficial, certo? A gente sabe, então, que a água é essencial para todos os seres vivos, né, que nós conhecemos até o presente momento. Aproximadamente 71%, né, da atmosfera, da superfície da Terra é composta por água, então. Por isso que a Terra chama planeta azul, porque quando a gente vê a Terra no espaço, a gente vê mais os oceanos, ok? Bem, esse ciclo da água é fundamental para a manutenção da vida. Esse ciclo da água, que é também chamado de ciclo hidrológico, esse ciclo da água vai envolver alguns processos como evaporação, né, a condensação, a precipitação na forma de chuva, a infiltração no solo, né, nos lagos, nos rios, nos mares, nos oceanos, e a transpiração, tanto dos animais e dos vegetais. Aí eu coloquei aqui, ó, né, eu coloquei da distribuição da água no planeta, né, isso pode variar de autor para autor. 97% da água do nosso planeta é água salgada. Daí a importância da gente tomar cuidado, então, com a poluição da água. Porque 97% da água é água salgada, que ela não pode ser utilizada, né, para a gente poder, então, beber, que está em mares, né, e oceanos. A gente tem 2% de água doce nos rios e lagos e 1% nas calotas polares. Então, preste atenção nisso. Aí, olha que legal disso aqui, então. Desses 97% de água salina, eu peguei esses 3% de água doce que a gente tem aqui. Olha que interessante aqui. Desses 3%, aproximadamente 68,7% estão congeladas, né, nas geleiras e nas calotas polares.
30% desses 3% está na água subterrânea e apenas 0,3% está na superfície. Olha que loucura isso aqui. Em lagos, então, em rios. Então, olha só como a gente entende que a água, então, a água potável, a água que pode ser utilizada, né, pelos seres vivos, então, principalmente pelo ser humano, ela está presente em pequena quantidade, ok? Bem, a água está dividida, o ciclo da água está dividido em 2 ciclos, que é o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. Qual que é a diferença entre o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água? O pequeno ciclo da água vai acontecer o quê? Não vai envolver ser vivo. Por isso que não entra em ciclo biogeoquímico. Vai ser só a evaporação, a condensação e a precipitação. Agora, o grande ciclo da água envolve a participação dos seres vivos. Por isso que eu falo que o grande ciclo da água que constitui um ciclo biogeoquímico. Como assim, Fernanda? A gente sabe que os seres vivos, eles vão ingerir a água, mas eles também liberam água em processos como a transpiração e a respiração, ó, o vapor de água aqui, ó, não é? Muito bem, aí eu coloquei o esquema aqui do ciclo da água. O pequeno ciclo da água, que não envolve a participação de seres vivos, né? Que vai ser a evaporação da água de lagos, rios, mares e oceanos, né? A condensação e a precipitação na forma de chuva. Já o grande ciclo da água vai envolver o pequeno ciclo e tem a participação dos seres vivos, através da transpiração, da respiração e eu podia colocar aqui até da excreção, porque urina e fezes também tem água. Olha que legal isso aqui. Tá tranquilo? Aí eu mostrei outro esquema do ciclo da água. A evaporação, né? A condensação, a precipitação na forma de chuva. Essa água vai ser absorvida pelos seres vivos, então, passa ao longo da cadeia alimentar, da nutrição, e ela volta para a atmosfera, né? Ou através da evaporação, da transpiração, da respiração e também da excreção e da decomposição. Ok? Bem, o ciclo do carbono. Esse a gente tem que falar demais. Primeiro que o carbono na atmosfera não está na forma atômica de C, ele está na forma molecular. Ele é encontrado na forma de CO2, a molécula de CO2, do dióxido de carbono ou do gás carbônico, tanto faz. Nós sabemos que esse gás carbônico, ele está na atmosfera. Ele é absorvido, né, pelos vegetais e pelas algas que realizam fotossíntese. E as algas e os vegetais vão liberar, então, através da fotossíntese, né, os elementos, então, os componentes orgânicos, os açúcares e o oxigênio. Então, quando eu falo do ciclo do carbono, quem vai fazer a fixação, quando eu falo de fixar, eu falo de absorver do gás carbônico atmosférico, são os vegetais e as algas através da fotossíntese, que vão formar os compostos orgânicos, açúcares, glicose, que vai passar ao longo da cadeia alimentar. Quando os animais que se alimentam desses vegetais pegam esse carbono, vão liberar o CO2 na respiração. Então, respira tanto animal quanto vegetal. Outra coisa que a gente tem que lembrar para o Enem. Planta faz fotossíntese de dia e respira de noite. Está errado. Planta faz fotossíntese de dia e respira de dia e de noite, ininterruptamente. Então, planta faz fotossíntese de dia e respira de dia e à noite, ok? A gente também tem a liberação de gás carbônico na decomposição, na queima dos combustíveis fósseis, que eu vou falar daqui a pouco de efeito estufa, né? E a emissão de gás carbônico também feita pelas indústrias. Então aqui está o ciclo biogeoquímico do CO2, porque o carbono não está na forma atômica e sim na forma molecular. Bem, quando a gente fala agora de aquecimento global e de sequestro de carbono, aí a gente tem que organizar nossas ideias. Por quê? O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa. Aí
eu vou no slide aqui de efeito estufa. Bem, o que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que um efeito natural. A gente precisa desse efeito estufa. Ó, o efeito estufa nada mais é do que uma camada de gás estufa. Quando eu falo de camada de gás estufa, os principais são o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, certo? O metano, né, que é o CH4, e os óxidos nitrosos. Agora a gente está falando de gás carbônico, porque a gente está no ciclo do carbono. Então, essa camada de gás estufa, ela faz um cobertor em volta da Terra que impede que parte do calor que vem, então, né, que incide sobre a Terra dos raios solares, retorne para o espaço. Aí eu coloquei aqui, ó, que o efeito estufa é um fenômeno natural. A gente precisa do efeito estufa, porque senão a Terra ia ser muito fria, nem seria compatível com a vida. Então aqui, ó, ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, né, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Mas o que está acontecendo é o agravamento do efeito estufa pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Olha que interessante isso aqui. Como o homem está liberando muito gás carbônico na atmosfera, além de metano, além de óxidos nitrosos, essa camada, ela está ficando espessa, ela está ficando grossa. Então, o que que acontece? A consequência, então, desse agravamento do efeito estufa é o aquecimento global. É o que a gente está vivendo aqui hoje, por exemplo. Aqui, ó. Hoje, nossa temperatura aqui, ó, 37 graus, ok? Então, que não é uma coisa relativamente comum para a cidade que a gente vive. Bem, então, moçada, ter cuidado quando for falar de efeito estufa, porque o efeito estufa é um efeito natural. O que o homem está fazendo é agravando esse efeito estufa, que eu comento disso mais tarde. Combinado? Sim ou não? Muito bem. Então agora, para a gente voltar para o ciclo do carbono, então, a gente precisa comentar então sobre esse aquecimento global. A gente está liberando mais CO2 do que está conseguindo fixar, do que os vegetais estão conseguindo absorver. Então a gente está ficando então com o espessamento dessa camada de gás estufa, que está agravando o efeito estufa. Aí agora a gente tem que lembrar, né, de dois conceitos importantes, que foi o protocolo de Kyoto, que justamente o protocolo de Kyoto foi um acordo assinado então, né, por 189 países, nos quais esses países se comprometiam então a diminuir a emissão então desse dióxido de carbono. Como assim? Diminuindo queimada, diminuindo queima de combustível fóssil, petróleo, óleo diesel, gasolina, diminuindo indústrias que liberam gás carbônico na queima dos seus materiais. Os Estados Unidos foi um dos países que não assinou o protocolo de Kyoto. E o protocolo de Kyoto, então, ele foi assinado então em 1997 e ele tinha então, né, como então missão reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, então, em 5% em comparação com os níveis de 1990. E a gente sabe que a gente não conseguiu fazer isso. Pelo contrário, os níveis de gás carbônico na atmosfera estão cada vez aumentando mais. Então, o protocolo de Kyoto, que foi um acordo assinado então em 1997, tratou então que foi um acordo entre os países para diminuir então a emissão do dióxido de carbono, do CO2. Aí eu coloquei aqui uma foto, né, do protocolo de Kyoto, extremamente importante, e agora do mercado de carbono. Esse mercado de carbono também foi um termo que veio das ideias, então, do protocolo de Kyoto. Como assim? O que é esse mercado de carbono? Não, tudo bem, o meu país, então, ele tem muitos carros, a gente sabe que cada vez mais as cidades, né, daqui uns dias vai ter mais carro do que pessoas, a gente sabe que esses veículos automotores, né, que queimam
o petróleo ou o óleo diesel, que são todos combustíveis fósseis, ou a gasolina, libera muito dióxido de carbono. Mas aí então, para eu tentar então equalizar, ou seja, estabilizar essa equação, eu vou fazer o replantio de áreas florestais, porque essas áreas florestais vão estar sequestrando, certo, esse gás carbônico na fotossíntese. Esse é o mercado de carbono, esses são os créditos de carbono. Então, quando falar de sequestro do gás carbônico, eu vou lembrar de vegetais, que é o mais comum, e de algas, então, porque estão no mar, certo? Que vão sequestrar o gás carbônico atmosférico, realizar fotossíntese e liberar na forma de oxigênio, certo? Aí mostrei aqui, né, toneladas emitidas de gás carbônico pela queima dos combustíveis fósseis, menos toneladas de árvores replantadas que vão sequestrar, eu vou ter então um total de carbono neutralizado. Isso é o crédito de carbono. Bem legal isso aí, não é? Ok? Agora a gente vai passar para o terceiro ciclo, que é o ciclo do oxigênio.